O avanço inesperado nas negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã mexeu diretamente com o preço do NPK no porto. A pergunta de $1 milhão agora é: o preço da ureia e dos nitrogenados vai desabar de vez ou essa é uma armadilha antes de uma nova alta? Assista até o final porque eu vou te mostrar a estratégia exata para não perder dinheiro na compra do seu insumo esta semana. Bom, e a gente volta a falar por aqui que após dias de tensão no Oriente Médio, o anúncio de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã trouxe alívio aos mercados internacionais. A reabertura do Estreito de Hormuz, rota por onde passa uma parcela significativa do petróleo mundial e também importante corredor logístico para fertilizantes, reduz preocupações com o abastecimento global. Mas será que o fim do conflito garante a normalização imediata do comércio de fertilizantes para o Brasil? Para a gente analisar os impactos para o agronegócio brasileiro, vamos conversar agora com Rebeca Lucena, ela que é internacionalista e diretora da BMJ Consultores Associados, já está por aqui com a gente. Rebeca, muito boa noite, bem-vinda aqui ao Agro Notícias. Boa noite, Regina. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Obrigada a você, Rebeca. Já quero começar falando, de fato, do acordo entre Estados Unidos e Irã. Na sua avaliação, esse acordo elimina o risco de interrupção no fornecimento de fertilizantes para o Brasil? Regina, eu adoraria trazer ótimas notícias por aqui, mas de maneira muito pragmática, o cenário como ele está hoje, ele não elimina esse risco, tá? Eu acho que é importante a gente deixar muito claro para os nossos ouvintes que o acordo, na verdade, ele cria uma janela de negociação, né? E acho que os próximos 2 meses, cerca de 60 dias que a gente está considerando, serão mais decisivos, porque um dos principais pilares para a gente trazer essa estabilidade na região e retomar, né, o fornecimento das nossas rotas é a incerteza sobre o programa nuclear do Irã, né? E tudo isso está perpassando essa negociação, que até então o que a gente tem são indicadores, mas a confiança dos nossos armadores e das seguradoras ainda pode demorar um pouco mais para voltar à janela de normalidade que a gente tinha anteriormente. O acordo e o avanço dessas negociações, ele começa a trazer uma redução de risco, de uma percepção de risco. Mas a gente está falando de uma trégua, né? E uma trégua que até então ela é vista como temporária. A gente não está falando de uma paz definitiva. E nesses últimos 3 meses que a gente vem analisando esse conflito, em vários momentos a gente se deparou com momentos de escalada de tensão, mas também com outros de sinalização de paz. Então a gente fala que o risco ele diminui, mas ele não desaparece por completo. Certo. E, Rebeca, a gente está acompanhando, né, essa reabertura do Estreito de Hormuz. Com esse momento, né, ainda está uma reabertura parcial, a gente pode dizer que a logística dos fertilizantes, ela volta, de fato, à normalidade? Não imediatamente, Regina, porque a gente ainda não tem a reabertura dada como certa e operando nesse exato momento, por exemplo. A gente sempre fala aqui na BMJ que a geopolítica ela pode mudar de um dia para o outro, mas a logística em si, ela pode levar semanas ou até meses para chegar num nível de normalidade do que tinham antes. Então, a gente tem que considerar rotas de navios que precisam ser retomados, preços de seguros que precisam ser recalculados, os contratos que já estavam em negociação, sinalização de estoques, tudo isso que precisa ser recomposto ainda demora um pouquinho mais de tempo e hoje, de novo, a gente ainda não tem a reabertura, uma sinalização de possível abertura, mas sem um prazo concreto para ela ser efetivada. Perfeito, Rebeca. E aí, olhando também para o mercado, né? Como que o mercado de fertilizantes já reage a essa sinalização de paz? Ainda há uma cautela entre importadores e produtores? Como que vocês estão acompanhando? Ótima pergunta, Regina. Existe um pouco mais de otimismo, né, de positividade nesse cenário, nessa reação, mas ainda existe muita cautela, né? O mercado ele acaba trabalhando com algumas precificações de riscos que são mais imediatos, mas calcular qual que seria esse valor comum para uma solução definitiva do conflito, ninguém consegue, né, ter essa bola de cristal. A gente sempre brinca que é um exercício de futurologia. O que a gente vê de impacto mais imediato são algumas possíveis indicações de retomada, né, dos preços anteriores, com a expectativa dessa abertura, então a possível queda do barril de petróleo, mas como todos esses detalhes do acordo ainda estão sendo negociados, ainda tem uma situação em aberto, existe ainda muita cautela e ainda uma expectativa do que há por acontecer nesses próximos 60 dias. E, Rebeca, mesmo com o fim do conflito, quais riscos geopolíticos continuam no radar para o abastecimento brasileiro, né? É importante a gente falar disso para a gente se manter sempre em alerta. Exatamente. Acho que o principal risco, Regina, é o da fragilidade que a gente vê nesse cessar-fogo. Então, apesar de ter, né, esse programa nuclear em negociação, a gente ainda tem muitas tensões, para além do que tem de Estados Unidos e Irã, né? A gente tem Israel no meio desse conflito, as instabilidades que a gente percebe no Líbano, que ainda está trazendo um pouco de incerteza naquela região do Mar Vermelho. Então, qualquer possibilidade de novos bloqueios ou restrições acabam trazendo essa percepção de risco, né? Então, apesar da sinalização de que vai acontecer essa reabertura, quando a gente fala de Oriente Médio, a geopolítica, por via de regra, é sempre um fator de instabilidade. Então, essa é uma consideração que a gente sempre coloca na conta.
Música